pouquinho, mas a gente tem uma ótima notícia para o torcedor do Flamengo e a gente vai mostrar imagens para você. Porque olha só, quem voltou a treinar está em fase de transição. É o Bruno Henrique, ele se machucou no ano passado contra o Cuiabá, a gente se lembra, em junho. Ele rompeu todos os ligamentos do joelho e hoje ele treinou com o grupo pela primeira vez. E agora o Vasco está colocando a cabeça para fora. E o Flamengo está numa crise. Então, se depois de todo esse crescimento de um, esse naufrágio histórico do outro, o ressurgimento do Vasco, o Flamengo começa a andar para baixo e o Vasco vence o jogo, isso tem um impacto, é o pior jogo possível para o Vitor Pereira. Depois do que aconteceu na terça-feira, é pegar esse Vasco que tá animado, tá confiante agora. Então tá aí, meus amigos, Bruno Henrique de volta ao time do Flamengo. Vamos conferir todos os detalhes aqui agora no Sport Center. Vamos falar também sobre o Flamengo e Vasco, todas as informações sobre o clássico dos milhões. E meu parceiro, assiste o vídeo completo. Assiste o vídeo até o final, que o programa tá recheado de debate, tá recheado de informações e detalhes sobre a volta do BH, sobre o clássico dos milhões, Flamengo e Vasco. Então é importante que você assista até o final e não pule uma parte sequer. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, que é muito importante aqui pro crescimento do canal Pedrão Oficial. Então vamos com André Kfouri, filho do Juca Kfouri, Marcela Rafael, Gustavo Zupac e também Felipe Mota. No meu entendimento, uma secação pra cima do Flamengo. Vou te contar o negócio, mas o programa tá legal, o programa tá bacana, vambora. Aí no final do vídeo tem as minhas conclusões. Tá aí, fãs de esportes, a gente mostra então para vocês Vitor Pereira nesta temporada com o Flamengo. Tem 13 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O aproveitamento é de 66,7%. Tem uma média de 2,07 de gols marcados à equipe. Sofridos 1 gol por partida, a média. É muito gol sofrido. 2 finais disputadas, nenhum título. Foi terceiro lugar no Mundial de Clubes. Não chegou na final do Mundial de Clubes. Ele tem o apoio dos jogadores, ou pelo menos foi isso que a gente ficou sabendo hoje com essa apuração também do Pedro Torre. Tem apoio da torcida? Não, no momento não. Mas é natural que não tenha, assim. Eu não acho que o torcedor tenha a obrigação de enxergar com a frieza que nós temos, com a frieza que os dirigentes têm, com o lado profissional que os jogadores têm. Ele até, o rubro-negro, ele até pode olhar assim, mas ele não tem essa obrigação. Então, dada a expectativa quando o Vitor Pereira foi contratado, porque ele é um bom treinador, se ele não fosse um bom treinador, quando contratado, as pessoas falariam, o Flamengo trocou o Dorival por isso aí, não vai dar certo. E não foi esse sentimento, porque ele é um bom treinador. Ele não é o melhor do mundo. Eu nem acho ele melhor do que o Abel, mas ele é bom treinador. Então, dada a expectativa quando ele foi contratado, e dados os primeiros resultados decorrentes das atuações, né? Então não foram resultados aleatórios, foram resultados decorrentes das atuações, é claro que o torcedor, de maneira geral, aquele que não tem compromisso com o lado racional, ele tá pé da vida. Ele acha que esse cara não vai dar certo, ele quer esse cara longe do Flamengo. Mas quem toma a decisão pensa de outra maneira, né? Então eu acho, assim, eu ficaria muito surpreso que um clube com a ambição que o Flamengo tem, com o tamanho de orçamento que o Flamengo tem, com a capacidade administrativa que o Flamengo tem, tenha feito um movimento tão corajoso, polêmico, discutível, mas corajoso, de trocar um técnico campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, por outro bom técnico em dezembro para janeiro, novembro para dezembro, para em fevereiro, no fim de fevereiro, mandar esse técnico embora. Essa decisão, para mim, seria ainda mais absurda do que a decisão de ter trocado o técnico. Seria a comprovação de que a troca de técnico não foi feita por convicção alguma, foi feita por pura emoção. E eu, sinceramente, não acho que quem toma decisões no Flamengo, nesse Flamengo, as tome apenas por emoção. Então, eu entendo o torcedor que está pé da vida e que quer ver o Vitor Pereira, a sogra, o auxiliar, longe daqui. Mas eu entendo perfeitamente, concordo, e é o mínimo que eu espero de quem toma a decisão pelo Flamengo, que seja racional, como vem sendo, como pelo menos nas palavras foi o presidente Landim. Foi uma mudança polêmica, André, e que tinha definições muito importantes em curtíssimo prazo. Supercopa, o Mundial e a Recopa. E agora o Flamengo entra naquele momento de médio e... Ok, o Carioca tá meio aí, mas vai, médio e longo prazo. Mas tem o Vasco num momento diferente. E não é um clássico qualquer, é o Vasco em momento diferente e o Flamengo nessa situação. O que esse jogo individual, independentemente a médio e longo prazo, pode mudar rumos de um Flamengo?
Eu não sei se pode mudar rumos, é óbvio, né, que se o Flamengo fizer uma tremenda partida, ganhar por vários gols e tudo mais, tudo isso vai ter um efeito benéfico no dia a dia, na opinião de muita gente, vai ser uma outra leitura, o trabalho pode estar encaixando, embora seja um jogo só. A gente não viu o Flamengo jogar bem em 2023, uma atuação completa ainda não aconteceu. O Flamengo fez um bom primeiro tempo na sua última apresentação, na final da Recopa Sul-Americana no Maracanã. O segundo tempo foi bem pior, não foi do ponto de vista do todo da atuação do Flamengo, uma atuação compatível com o talento que se conhece. A comparação do desempenho do Flamengo continua sendo com ele próprio, com as temporadas anteriores, com o time do Jesus, eventualmente com o time do Dorival, os times que conquistaram, etc. e tal. Agora, o que se tem hoje é o campeonato estadual, daqui a pouco o campeonato brasileiro, daqui a pouco a Libertadores, etc. E aí coisas que não têm, eventos que não têm tanta importância, ganham importância. A repercussão deles passa a ser maior. Então, um jogo contra o Vasco é sempre um episódio especial. Se o Flamengo tivesse sido campeão da Supercopa, vice-campeão mundial e campeão da Recopa, agora o ambiente rubro-negro, o clima na torcida, seria um clima de tranquilidade, sorriso no rosto, aquilo que a gente conhece da torcida do Flamengo nos bons momentos. Pouca gente estaria preocupada com o resultado específico desse clássico. Mas diante de tudo o que aconteceu, do que não foi conquistado, do que o Flamengo perdeu, é uma outra situação e, na verdade, é natural que seja assim, porque as coisas estão muito diferentes daquilo que se imaginava. Em relação à pergunta anterior, que o Gustavo respondeu muito bem, a diretoria diz que está fechada com o técnico, os jogadores também mostram adesão ao trabalho. Uma coisa decorre da outra, né? Porque se essa diretoria do Flamengo, que não é diferente das outras diretorias médias do futebol brasileiro, já estivesse notando problemas no relacionamento entre o grupo de jogadores e a comissão técnica, ela seria a primeira a não estar fechada com o treinador. A primeira. Seria uma questão de poucos minutos depois desse diagnóstico. Então, o bom sinal para o Vitor Pereira e para as pessoas que trabalham com ele é que aparentemente os jogadores acreditam, acham que o caminho tem que ser esse mesmo, são contra mais uma ruptura. Diferente do que rolou com o Paulo Souza, né? Exatamente. Não rolou adesão. Não, nem um pouco. Não rolou, nem dentro de campo, nem fora. Mesmo que, novamente, é bom lembrar, o Pedro Torre tenha mostrado no material dele, os jogadores, isso é inegável, não gostaram da troca no comando técnico feita pela diretoria. E, de novo, a gente precisa fazer essa ressalva também. Quem sempre fez questão de analisar times de futebol separando desempenho de resultado, e é o que a gente tenta fazer aqui, não pode tirar da diretoria do Flamengo, porque nem tudo é só crítica, nem tudo não pode tirar da diretoria do Flamengo o direito de fazer uma troca por achar que, olha, os títulos foram conquistados sim, mas nós entendemos que esse time pode jogar mais e não achamos que vai ser com esse comando. Eu não faria essa troca se eu fosse dirigente do Flamengo. Eu manteria a comissão do Dorival. Mas eu não posso dizer que é absurdo e tudo mais e tal. Porque a gente sempre diz, nem sempre quando se perde o trabalho é horrível, nem sempre quando se ganha o trabalho é uma maravilha. Sim. A diretoria do Flamengo tinha o direito de fazer o que fez. Pois é, mas essa informação que chega hoje e toda a demonstração que os jogadores têm feito ao Vitor Pereira também me chamou a atenção. Porque o Vitor Pereira, ele não tem esse perfil de abraçar todos os jogadores. A gente viu isso com o Corinthians e os jogadores do Corinthians deixaram isso muito claro. E os jogadores do Flamengo, eles também não são de mentir, porque eles deixaram isso muito claro quando eles não aderiram ou não abraçaram o Paulo Souza. O Domi também não era dos mais simpáticos em relação aos jogadores e os jogadores em relação ao Domenech. Agora, quando a gente pensa no Campeonato Carioca, e o Dorival, e o Vitor Pereira, e os torcedores, é aquela obrigação, virou uma obrigação ter esse estadual, porque aí, se por acaso não acontece, os jogadores podem começar a desconfiar do trabalho do Vitor Pereira? Eu não sei se os jogadores podem desconfiar, não duvido, mas eu entendo que o Carioca agora ele cresce. A gente se acostumou nos últimos anos a falar que o que acontece no campeonato estadual
tende a respingar muito pouco no Flamengo, porque esse Flamengo não está aí para ganhar campeonato estadual. Ele tem grande chance de ganhar e natural que vença. Não ganhou o último, mas natural que vença. E isso tende a fazer pouca diferença para esse Flamengo. Mas, dadas as circunstâncias da temporada 2023, todas as circunstâncias, o Campeonato Carioca passa a virar algo importante para o Vitor Pereira. Porque a cada derrota que vier, se ele continuar perdendo jogos importantes, ele vai cair. Né? Ele vai cair no fim do Carioca, antes do Carioca, logo depois. Mas eu não imagino que o time vai ficar perdendo toda hora. Mas, dadas as circunstâncias, cada clássico, cada momento decisivo vai ser uma expectativa de que, olha, agora ele vai conseguir virar o jogo e agora as coisas vão começar. E a cada insucesso, natural que a fritura, que a temperatura, que o caldeirão fique mais quente. E especialmente nesse clássico contra o Vasco, pelo que representa o clássico contra o Vasco, porque, assim, ao mesmo tempo, enquanto o Flamengo construía a segunda era mais vitoriosa, mais espetacular da sua história, simultaneamente o Vasco entrava na maior lama da sua história. E agora o Vasco está colocando a cabeça para fora. E o Flamengo está numa crise. Então, se depois de todo esse crescimento de esse naufrágio histórico do outro, o ressurgimento do Vasco, o Flamengo começa a andar para baixo e o Vasco vence o jogo, isso tem um impacto, é o pior jogo possível para o Vitor Pereira. Depois do que aconteceu na terça-feira, é pegar esse Vasco que está animado, está confiante agora. O Flamengo é melhor, o Flamengo tem mais chance de vencer o jogo, mas é o pior adversário possível pelo contexto histórico. A gente já vai falar sobre o Vasco especificamente daqui a pouquinho, mas a gente tem uma ótima notícia para o torcedor do Flamengo e a gente vai mostrar imagens para você. Porque olha só, quem voltou a treinar está em fase de transição. É o Bruno Henrique, ele se machucou no ano passado contra o Cuiabá, a gente se lembra, em junho. Ele rompeu todos os ligamentos do joelho e hoje ele treinou com o grupo pela primeira vez. Então dá aquela alegria que ele se recupere e volte a jogar o futebol que a gente conhecia. Tá aí o Bruno Henrique já chutando a bola e alegre, feliz da vida. Marcela, passou por uma cirurgia e a recuperação foi muito difícil. A gente sabe que para um jogador de futebol, um esportista em geral, voltar de uma lesão como essa é uma coisa que demora, né? Alguns têm uma condição melhor, por exemplo, o Ibrahimovic, com quase 40 anos, voltou em 6 meses a jogar. Kevin Durant, exato, volta e tal. também. Mas assim, em média, é um negócio longo, o jogador perde um ano inteiro, no mínimo, né? Porque até voltar e tal. Olha quanta coisa aconteceu no Flamengo. Sim. A medida do tempo, ela é ainda mais estranha nesse caso, porque olha quanta coisa aconteceu no Flamengo desde que o Bruno Henrique se machucou. É verdade. Parece que ele ficou muito mais tempo parado do que esses meses. E não foi nem um ano, foi em junho do ano passado. Exato, e ainda bem que ele voltou, que ele já está na transição, já apareceu no campo, deve ser ótimo para ele, deve estar se sentindo muito bem. Sem dúvida, bom retorno ao Bruno Henrique. A gente vai seguir falando aí de Flamengo. Expectativa para o André. E a gente mostra então confrontos entre Flamengo e Vasco desde 2017. Então, um confronto, um histórico recente. 11 vitórias do Flamengo, 9 empates e 1 vitória do Vasco. Foi a única vitória que foi em 2021, que o Vasco venceu o Flamengo por 3-1. André Kfouri, desses últimos anos, é aquele pré-clássico mais positivo para o Vasco? Talvez, porque o momento para o Vasco é um momento de ressurgimento, né? Foram os dirigentes, na época, os futuros dirigentes do Vasco que disseram depois de um clássico, foi o último encontro em desigualdade de condições e tal. Então, assim, já estava sendo preparado esse ambiente de que o Vasco iria com a SAF, né, com um período de investimento que está começando, uma reestruturação, a promessa, né, a perspectiva de um time que possa de novo voltar a lutar em competições aqui no Brasil e na América do Sul, pensando em ganhá-las e tal, que é algo que, se acontecer, vai ser com o tempo, não vai ser de uma hora para outra, mas esse ambiente de estar começando um novo momento, ele já é suficientemente estimulante para o torcedor, para o clube em geral, para os jogadores e tal. Então, por que não o Vasco não pode pensar em ganhar do Flamengo, embora ainda haja uma distância técnica muito considerável, mesmo com o Vasco, assim, animado com tudo, e o Flamengo tenso, porque as coisas até agora em 2023 vão bastante mal. Mas por que não? Eu acho que em relação a
as possibilidades, a confiança do time do Vasco, é um bom momento, sim, talvez seja o melhor dos últimos tempos. E aí é interessante, né? Porque a gente bate na tecla dessa diferença de momentos de Vasco e Flamengo há muito tempo, não é surpresa para ninguém, nem para os vascaínos, né? Que estão acompanhando. Mas quando a Marcela mostrou essa tela, né, Zupac, a gente não fica vendo esses números toda hora. Quando aparece na tela 11 vitórias, 9 empates e 1, recentemente a gente mostrou isso de um clássico, acho que foi Palmeiras e Santos, lembra? Que era assim, gols pró de um 18, do outro 2, numa amostragem recente. E eu fico imaginando o vascaíno que está vivendo isso, não só pela diferença de contextos quando a gente fala de campeonato, mas no embate entre eles, deve vir muita fome, né? E o momento é um momento que permite não encarar de igual para igual, mas dá. Vamos talvez dê. Sim, a diferença técnica, o que não quer dizer que ela seja próxima, mas ela é a mais próxima e de momento dos últimos anos, né? É isso. E por isso que eu acho que em caso de derrota do Flamengo, e é evidente que ela é possível, é péssimo, terrível pro Vitor Pereira nessa sequência ter uma eventual derrota para o Vasco nesse momento em que o Vasco está crescendo. E está crescendo, né? O time está crescendo, o trabalho está começando e ele está acontecendo. E o Barbieri tem virtudes, né? A gente vê ele aí, ele tem virtudes, né? O Jair entrou muito bem nesse meio campo do Vasco, com o Rodrigo ali, um menino na marcação, e ele apostando numa sequência do Alex Teixeira, que é um jogador que quando contratado veio cercado de muita confiança, expectativa, porque ele é um excelente jogador, mas não conseguiu jogar no ano passado e gerou muitas dúvidas sobre a sua permanência, até do ponto de vista físico, principalmente fisicamente, e fazendo uma pré-temporada, começando do zero, essa era a aposta, encaixando em um time já mais trabalhado, em que depende um pouco menos dele, começa a crescer, começa a jogar melhor o Alex Teixeira. O Gabriel Peck começou muito bem a temporada. Agora o Pedro Raul começa a ganhar confiança. Lá atrás o Barbieri está encantado com o Léo, está apaixonado com o Léo, que era de São Paulo, pela qualidade do passe. Que não é mais o Pelé. Não é mais o Pelé. O Piton, lateral esquerdo, elogiado. O Pumita Rodrigues, lado direito, elogiado. Então as coisas no ritmo certo, sem dar um passo maior que a perna, estão acontecendo no Vasco. E aí acho que esse clássico contra o Flamengo vai ser um bom termômetro para o Vasco se medir diante do rival, que serve de parâmetro. O projeto do Vasco, para o torcedor do Vasco, o Flamengo é parâmetro. O vascaíno quer olhar e falar, não, eu vou competir com o Flamengo. Não acho que está pronto para isso. Mas tem mais chance nesse fim de semana do que tinha em outros. Mas a gente lembra também que quando os dirigentes do Vasco falaram isso, né? Vai ser a última vez que vamos encarar o Flamengo com essa desigualdade. A gente falava assim, calma, não é para o ano que vem, não é daqui a 2 anos, é uma coisa que vai demorar um pouco, mas calhou a ser neste momento de campeonato carioca que o Flamengo está vivendo esse momento de tensão também. Eu acho que isso aí faz parte até para ser percebido como uma manifestação de um desejo, né? Não é que o próximo encontro nós já vamos colocar um esquadrão em campo, porque senão essas próprias pessoas... Não foi Flamengo, pode esperar, a sua hora foi chegar. Exato, não foi. Eu acho que não foi uma provocação, nem muito menos uma promessa de que no próximo clássico o Vasco vai ter um timaço e nós vamos lutar de igual para igual, né? E tal. Mas também porque, né? E você se coloca, né, como alguém que diz isso e você é a pessoa que é responsável pela montagem desse time pelos próximos anos, você se coloca numa posição difícil, né? Porque o seu projeto não é esse. E também você não pode se mirar também por um jogo, por um encontro e tal. O plano do Vasco é ser melhor contra todo mundo. Mas eu acho que muito desses jogos é como cada lado administra a pressão. A pressão que tem o Vasco hoje é a boa pressão. É a pressão que todo mundo gosta de ter no seu trabalho. Que é a pressão da competição e você saber que você tem confiança, que você tem condições. O adversário é melhor que você, mas você vai brigar, você vai ser competitivo. A pressão para o lado do Flamengo é uma pressão um pouco mais pesada, uma pressão um pouco mais desagradável, porque uma derrota, não sei se vai precipitar isso ou aquilo, mas vai piorar ainda mais o ambiente com o qual as pessoas no Flamengo estão trabalhando. Então tá aí, meus amigos, paulistada falando aí, esse jogo é o pior possível pro Flamengo, que não sei o quê, porque se o Flamengo perder, parece até que tá torcendo pro Vasco, hein, cara? Eu sei que o momento é difícil pro Flamengo, mas, gente, sendo bem sincero com vocês, clássico é clássico e vice-versa, mas o Flamengo tem que ganhar esse jogo.
O Flamengo tem que ganhar esse jogo. O time do Flamengo é melhor. O time do Flamengo tá há mais tempo aí. Os jogadores são entrosados, apesar ainda da questão tática não tá afinada com o Vitor Pereira. O Vasco está montando o seu time. Chegada de jovens jogadores, de jogadores novos no elenco. Então, o Flamengo tem um conjunto muito mais forte do que o Vasco. Coletivo e individual. E tem que vencer essa bagaça, velho. Tem que vencer o Vasco. Tá? Meu querido... boa notícia. BH de volta, hein? Vamos que vamos. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão. Saudações brunegras.